Olá, gente, como vai? Bem, como foi pedido, vou falar um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência. Então já peço que vocês deixem o seu like para ajudar no canal e compartilhem esse vídeo também. Bem, gente, a reforma da Previdência está prevista para ser votada, né, hoje na Câmara. Lembrando que essa é a primeira votação, né, ainda vai passar pelo Senado e tudo mais. Bem, então antes de entrar na notícia, eu vou explicar um pouco como é esse processo aí dessa votação para aprovarem ou não aprovarem essa reforma de Previdência, né? A PEC da reforma vai para a comissão, o primeiro passo é a Comissão de Constituição e Justiça, né? E ela já analisou, né, a proposta e decidiu que ela segue critérios técnicos, ou seja, ela não vai contra, né, a Constituição. Então esse é o primeiro passo e já passou por esse processo. Então ela foi para a comissão especial, que analisou especificamente o teor da proposta, fez mudanças e aprovou o texto. Foi a última coisa que aconteceu. Então o que é que vai acontecer agora? E essa PEC deve ser votada em 2 turnos e ter ao menos 308 votos favoráveis. Para 308 votos favoráveis, o que representa 3/5 dos deputados em cada votação, né? Então serão 2 votações e nessas duas eles precisam ter esses 308, pelo menos passarem pelo plenário. Depois, caso passe, ela vai para o Senado, Justiça, que vai novamente avaliar os critérios técnicos e o teor da proposta, né? Primeiro ela já passa o Senado, ela vai passar pelo mesmo processo, né? Onde os senadores vão avaliar essa questão. Se depois passar por esse processo, né, da Comissão de Constituição e Justiça, se for aprovado, tiver tudo direitinho, conforme a avaliação deles, né, vão votar nisso, ela vai a plenário, né, e os senadores vão votar, também vão votar em 2 turnos, assim como os deputados, e para aprovarem precisam de 49 votos favoráveis à reforma, né? Que representa aí 3/5% dos membros em cada votação, né? Então, o que vai acontecer? Se o Senado aprovar o texto sem alterações, a PEC é publicada oficialmente, né? Se o texto for alterado pelo Senado, precisa voltar para a Câmara para ser votado novamente, né? Então, basicamente é o seguinte: se esse texto passar pela Câmara e passar pelo Senado, por 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, sem sofrer nenhuma alteração, ele vai nisso, né? Agora, caso haja alterações no Senado, né? Caso passe agora na Câmara, mas no Senado sejam feitas alterações, obrigatoriamente a Câmara vai ter que votar novamente, porque a Câmara votou o texto, né? Vai votar o texto como ele está agora. Se forem feitas novas alterações, a Câmara vai ter que votar novamente. Novamente vai ter que ter os 3/5, né, em 2 votações. Então é possível tanto que essa votação da Previdência ela demore muito, né, por conta dessas alterações. Pode ser que ela seja reprovada, né, que ela não passe na Câmara, ou pode ser que ela não passe no Senado, né? Ou pode ser que ela passe aí pelo Senado, mas tem as alterações, então ela vai demorar mais tempo, né? Porque ela vai precisar de uma nova votação na Câmara. Então,
São necessários aí uma votação muito expressiva, que tem que ter 3/5 na Câmara, tem que ter 3/5 no Senado. E essa é uma das discussões que estão sendo feitas. Enquanto o governo, né, diz que tem já esses votos garantidos na Câmara, pelo menos 308 votos, porém a oposição não acredita que isso seja verdade, né? Ela acredita que seja um blefe. E o que ela está tentando fazer agora? Ela está tentando adiar a votação do texto base para amanhã, né? Quarta-feira. A oposição rejeitou o acordo com os partidos pró-reforma e decidiu obstruir a votação da Previdência, né? O objetivo é adiar ao máximo essa votação. Estava prevista para hoje, né? Terça-feira. E como é que ela pretende fazer isso? Ela pretende apresentar requerimentos regimentais, como retirada de pauta e adiamento obrigatoriamente, que seriam apreciados antes da votação principal, né? Então, isso vai entrar aí, pode ser que eles consigam, então, adiar essa votação. Porém, espera-se que essa votação seja feita ou hoje, né, terça-feira, ou amanhã, quarta-feira, né? É muito difícil a gente fazer uma avaliação se realmente o governo tem ou não os 308 votos necessários. E por que é difícil? Nós temos aí os partidos que são favoráveis aos governos, né? Que é maioria, mas não tem 3/5. Por outro lado, nós temos aí partidos de oposição, mas que juntos também não garantem que a reforma não pare. Ou seja, tem vários partidos pequenos, né, que juntos eles acabam meio que decidindo a coisa, porque se a maioria deles ficar para o lado do governo, né, eles podem garantir os 3/5% dos votos. E para isso o governo tem feito uma série de acordos, tem disponibilizado uma grana alta aí, né, para os partidos, né? E esses acordos, essa série de acordos que o governo vem fazendo com esses outros partidos, que não são partidos necessariamente de oposição, eles podem, de alguma forma, garantir, sim, ter esses 308 votos. Então, de fato, a gente vai ter que aguardar essa votação de hoje ou de amanhã para a gente saber se vai ou não passar essa reforma, pelo menos passar aí na Câmara, né? No Senado, aí a gente já vai ter que ver como é que vão ser feitas aí as devidas discussões, né, para ver se eles também vão aprovar ou não, ou vão tentar fazer alguma mudança, ou vão rejeitar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Infelizmente, gente, agora fazendo uma avaliação mais crítica, né? Infelizmente, o governo elegeu muita gente assim favorável, né? O governo conseguiu ter uma ampla maioria, tanto no Congresso quanto no Senado. E isso, infelizmente, faz com que a reforma da Previdência tenha uma chance muito grande de ser aprovada.
Uma outra coisa que faz com que a reforma tenha uma grande chance de ser aprovada é o índice de aprovação da população, né? Infelizmente, pelo fato do governo dispor de toda a mídia corporativa para fazer uma propaganda massiva todos os dias em favor da reforma da Previdência, afirmando que ela é necessária, afirmando que há um déficit, afirmando que se ela não for aprovada o país vai quebrar, e entre outras coisas. Isso faz com que uma grande parte da população, mais ou menos ali a metade da população, né? A população brasileira está bem dividida em relação à reforma da Previdência, mas o fato de praticamente metade da população aprovar a reforma da Previdência também acaba favorecendo com que eles votem ali para aprovação da reforma, né? Então é muito importante que as pessoas tomem consciência do que representa de fato essa reforma da Previdência, para que elas possam se posicionar contra ela, né, porque ela é extremamente prejudicial para o Brasil e prejudicial para a população mais pobre, principalmente. Então fica muito difícil a gente lutar contra uma coisa se a população não tem consciência disso. Então é necessário que a população comece a tomar mais consciência em relação a essa reforma da Previdência para pressionar os deputados e os senadores contra ela. Né? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos. Um abraço e até mais.